Você se lembra daquela época em que os vazamentos do filme do Quarteto pareciam coisa de fã? Pois é, muita coisa mudou. Hoje a gente tem um quebra-cabeça de informações que, mesmo vindo de fontes diferentes, épocas e até fases distintas do planejamento da Marvel, quando se juntam, formam um panorama assustadoramente coeso. E se eu te dissesse que tudo indica que a Marvel já preparava a chegada do Doutor Destino como um novo vilão supremo do multiverso há anos, mesmo quando ainda se falava em Kang como grande antagonista? Nesse vídeo você vai entender todos os vazamentos mais importantes do filme do Quarteto, desde os conceitos iniciais com Kang até o mais recente, que envolve o destino da equipe, as ligações com Thunderbolts e o verdadeiro papel de Victor Von Doom nesse novo MCU. Então, se você tá curioso para ver, cara, todos esses argumentos e roteiros que a gente tem até agora, deixa o like, se inscreve, valeu para a gente ter batido aí a meta de 700 inscritos, cara, tô muito feliz aí por esse avanço no canal. Então, bora trazer mais teorias aí sobre Marvel, DC e bora ver agora esse futuro do Quarteto na Marvel. Bora lá então! Tudo começa com um dos primeiros vazamentos que circularam ainda na época em que Dinastia Kang era o nome principal e oficial dos Vingadores 5, né? Que era ali Vingadores Dinastia Kang. E aí, nesse suposto roteiro, o filme do Quarteto se passaria ali nos anos 60, com a equipe sendo enviada para o Reino Quântico durante a Guerra Fria, tá? Eles seriam expostos à radiação que daria origem aos seus poderes e encontrariam o Time Keeper, uma entidade que alertaria sobre a ameaça do Kang, o Conquistador. O Quarteto então, cara, embarcaria nessa viagem no tempo para tentar impedir o Kang de alterar a história, encontrando figuras como Howard Stark, Peggy Carter e até o Hank Pym. Nessa versão do roteiro, o grande clímax envolvia uma batalha contra o Kang, e no fim, o Quarteto acabaria preso no presente, logo após os eventos de Ultimato. Parece muita loucura, né, cara? Pode até ser. Só que na época, essa era uma direção que tudo indicava que a Marvel queria seguir. Tanto porque tava falando de viagem no tempo, reino quântico, parecia que seria, cara, realmente isso que a gente ia ver no futuro da Marvel. Só que o grande problema desse roteiro, por mais sólido que ele parecesse, talvez nunca tenha sido pensado para durar. Porque com o passar do tempo e todas essas polêmicas envolvendo ali o ator do Kang, além também da recepção mista de Quantumania, que é aquele filme, com todo respeito, horrível, cara. Acho que é um dos piores filmes da Marvel. Começaram a surgir ali muitos sinais que a Marvel tava querendo reavaliar tudo que tava fazendo nessa fase 4, né? Depois de Ultimato, cara, a Marvel realmente desandou. Não tava lançando coisa boa, a gente sabe disso. Alguns filmes ali bem medianos para ruins. Não estavam focando em qualidade, e sim em quantidade. E aí você já sabe, né? É ruim demais. Só que aí é o que entra o Doutor Destino na jogada, porque de repente começou a pipocar um monte de vazamento muito recente aí da presença dele nos bastidores do filme. E aí, num desses bastidores, a gente vê o Doom surgindo ainda mais nos anos 60, não como um vilão, mas como ali um aliado ou até rival de Reed Richards. Ele tinha uma relação ali muito forte com a mãe, mostrando um lado humano e quase trágico, cara. E aí, qual que é a virada? O Reed, ele comete um erro fatal numa missão e a mãe do Doom acaba morrendo. Esse evento isolado muda tudo. É aí que cria o ódio, a vingança e planta a semente para o nascimento do vilão mais complexo que o MCU já apresentou. Esse tipo de roteiro não só substituiu a ideia do Kang como vilão principal, mas também se conectou perfeitamente com a proposta de tornar o Doom o centro do conflito multiversal. Agora, presta atenção, porque tem dois caminhos, o do Kang e o do Doom, cara, e não são necessariamente opostos um ao outro. Na verdade, eles podem ter ali feito parte, né, como uma ideia inicial que foi reescrita ao longo do tempo. Com a presença do Beyonder, por exemplo, um dos personagens mais poderosos das HQs, também foi citada nesses vazamentos mais antigos como uma futura peça importante. Só que aí que vem a bomba. Presta atenção, o Beyonder seria, na verdade, uma variante do próprio Kang. Essa ideia pode ter sido reciclada. Há insiders dizendo que o Beyonder vai continuar no jogo, só que agora com outro rosto e outra origem também. Talvez até ligado com o próprio Doom. Isso explicaria por que, mesmo com essas mudanças, a narrativa não perdeu a força. Ao contrário, ela se encaixa ainda mais com todos esses eventos recentes de Thunderbolts, onde o time é rebatizado como Novos Vingadores e observa em choque
a nave do quarteto entrando na atmosfera da Terra. Se você não tá entendendo nada, como assim Thunderbolts, quarteto vindo, eu fiz um vídeo, cara, sobre o possível vazamento do filme que teve aí recentemente, do filme dos Thunderbolts. Se você quiser ver, cara, eu vou deixar o card aqui em cima, você dá uma conferida lá, porque vazou tudo, cara. Vazou tudo de Thunderbolts, vazou que trocaram de nome, cenas pós-crédito, final do filme. Então depois você dá uma conferida lá, para você entender melhor. Bom, esse vazamento, cara, nos leva a um ponto chave. Os vazamentos mais recentes mostram que os filmes do MCU estão cada vez mais conectados. As cenas pós-crédito de Thunderbolts, por exemplo, pode servir ali como uma transição direta entre o mundo dos vilões redimidos e o início do caos multiversal. Uma espécie de alarme sendo disparado quando o quarteto cai em nossa realidade. É justamente porque tantos vazamentos diferentes espalhados ao longo dos anos fazem sentido. A ideia de um filme do quarteto nos anos 60, que na verdade se passa em outra realidade, a revelação que eles nunca fizeram parte do MCU até agora, a queda do Kang como vilão principal, a ascensão de Doom como antagonista trágico e a colisão inevitável de universos, linhas do tempo, equipe de heróis e variantes poderosas, cara. Tudo agora tá se encaixando, você pode perceber que tá tudo se encaixando aí na Marvel. E para fechar também com chave de ouro essa teoria aí dos roteiros vazados, a gente precisa falar de um detalhe que passou quase despercebido. Entre esses vazamentos, surgiu um roteiro de cena onde o Doutor Destino sai de um portal deformado, quase irreconhecível, após um experimento mal sucedido de Reed Richards. Ben Grimm olha para ele e diz, abre aspas, ele vai precisar de um médico, fecha aspas. E aí o Doom encara a câmera e responde, meu rosto é a parte que chama a atenção. É um momento, cara, com uma cara do MCU. Não tem ali o que você falar. É piada na medida, drama e um vilão surgindo do trauma. Isso poderia muito bem ser parte de um teste de tom, ou até mesmo ali um storyboard inicial, que eles gravam aquelas cenas ali pra testar, né, elenco e essas coisas. Só que o mais importante é o conceito que esse trecho carrega. A origem do Doom não é baseada apenas em poder ou loucura. Ela é construída sobre perda, ego ferido e também a convicção de que ele só pode salvar o mundo ou dominá-lo. Bom, se tudo isso se confirmar, o filme do quarteto não vai ser apenas uma nova origem de super-heróis. Vai ser a peça-chave que faltava para a gente entender toda essa fase 6 da Marvel. E quem sabe, o verdadeiro início das guerras secretas, não entre heróis e vilões, mas entre multiversos e ambições absolutas. Mas e aí, o que você achou de tudo isso, cara? Você achou que a Marvel tá só brincando com a nossa mente mais uma vez? Ou você acha que esses roteiros estão sim ligados, que eles tiveram que se adaptar ali? Acredito que eles tinham sim uma coisa como fazer com que o Kang aparecesse nesse quarteto, só que tiveram que refazer por conta dessas coisas, trocar ator, e agora estão tendo que colocar o Doom de fato como uma história ali principal. Você acha que o quarteto vai abordar essas coisas aí no filme deles? Porque tá chegando, a gente já viu os trailers também, a gente pode ver ali um conceito mais realmente de anos 60, eles viajando. Bom, vamos aguardar para ver. Se você tá animado, deixa o like, se inscreve que a gente vai trazer mais teorias aqui no canal sobre a Marvel. Também Thunderbolts tá saindo. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e fui! Yeah.